Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Hoje eu vou corrigir as atividades que eu passei do capítulo 4. Vou colocar aqui na tela para vocês. Eu passei essa lista de exercício, que é o capítulo 4, Antropologia Brasileira, né? Passei os exercícios de 1 a 5. E aí eu vou dar aqui a sugestão de resposta, tá? Vocês já responderam, não precisa estar idêntico aqui às respostas que eu estou mostrando. Vou disponibilizar esse PDF aqui lá no site para vocês também lerem. Quem quiser pode imprimir com as respostas, né? A sugestão de resposta. Mas quem leu o texto respondeu, né? Não exatamente com essas palavras aqui. Aí nós vamos trabalhar esse capítulo aqui, ó, capítulo 4, né? Que eu passei para vocês. Então, vamos aqui ver a lista de exercícios. A primeira questão vai perguntar: por que as visões dos intelectuais do final do século XIX sobre o Brasil eram pessimistas? Aí lembra que eu falei, né? Que é esse pessimismo? Eles consideravam como era uma população miscigenada, que a gente era uma população inferior, incapaz, né? Que não tinha a mesma capacidade, por exemplo, do povo europeu, que era uma sociedade avançada, que a gente era atrasado, que não ia melhorar. Aí tudo isso era ligado às teorias evolucionistas, né, que tinha naquela época do século XIX, e o chamado darwinismo social. O darwinismo social, o evolucionismo, ele também era baseado na teoria da evolução, do Charles Darwin. E aí eles faziam uma mistura, né, de análise social com essas teorias do evolucionismo. E aí criou o evolucionismo social ou darwinismo social. Só que a base dessas teorias era um racismo, né? Acreditar que o europeu era superior. Então, por isso que essas teorias foram abandonadas. Hoje, né, ninguém acredita nessas teorias e muito pelo contrário, tem várias críticas que foram feitas, né? Aí aqui eu vou ler a resposta, né, que seria uma resposta correta. Porque ela se baseava em teorias ligadas ao darwinismo social, que relacionavam a capacidade de evolução dos povos a características raciais. Então, se o povo era miscigenado, não ia melhorar, né, aquela sociedade era já fadada ao fracasso. Esses pensadores acreditavam que o Brasil não contava com uma população capaz de construir uma nação avançada. A realidade racial brasileira e o alto índice de miscigenação impediriam a construção de uma nação branca, ou seja, uma nação desenvolvida, né, civilizada. Influenciados por essas ideias, pensadores como Nina Rodrigues e Oliveira Viana adotaram uma visão pessimista do Brasil. Uma visão de que nada daria certo e que seria um país atrasado, por causa da questão da miscigenação. O Oliveira Viana é aquele que escreveu o livro Populações Meridionais no Brasil, que ele fala sobre o período que vieram os migrantes europeus para o Brasil. Ele fala assim que foi bom porque teve um branqueamento da população, que os europeus vieram e tal, e melhorou, tal, mas assim, é tudo teoria racista, né? Número 2. Em que medida os estudos de comunidade podem ser relacionados aos estudos de aculturação? Aculturação é chamada, esse termo, ele fala assim, por exemplo, o povo indígena estava lá isolado. Aí, quando eles entram em contato com outra cultura, ou quando eles entraram em contato, por exemplo, com o europeu, eles passaram a assimilar algumas características da cultura europeia. Então, esse processo é chamado de aculturação. Né? Aí, aqui a resposta. Ambos os campos da antropologia, tanto o campo de estudos culturais e estudos de aculturação, eles buscam investigar o processo de transformação sofrido pela sociedade de maneira geral
e no caso mais específico desse capítulo, da sociedade brasileira na transição do rural para o industrial. Que ele fala o caso específico da sociedade brasileira, porque esse estudo de aculturação, estudo cultural, eles são utilizados no mundo inteiro pelos antropólogos, né? Mas aí, no caso do Brasil, ele foi usado para estudar quando as populações indígenas entraram em contato com os europeus, e também, hoje em dia, né, como que vive a população indígena, como que é o contato deles com a sociedade não indígena, né? E também a questão de que o Brasil ele foi, por muito tempo, um país rural, que as cidades não eram muito desenvolvidas, né? Só a partir da década de 40, 50, que o Brasil foi se industrializando e foram crescendo os centros urbanos, que antes era uma população predominantemente rural no Brasil. A número 3, entre 1930 e 1960, houve uma mudança de enfoque dos estudos sobre as manifestações culturais populares. Qual foi essa mudança? Aí ele vai responder. Nessa época surgiu e ganhou força a abordagem funcionalista, que buscava uma compreensão maior sobre a relação entre as partes do todo que formaria a sociedade. A ideia dessa abordagem era compreender verdadeiramente como cada sociedade funciona, para refletir também sobre a mudança social. A cultura popular deixa de ser considerado mero vestígio do passado e passa a ser vista como manifestação cultural legítima e dinâmica das camadas populares, articulada ao conjunto de transformações urbanas e sociais. A partir da década de 30 e da década de 60, começou a acontecer estudos valorizando a cultura popular das regiões, as culturas regionais do Brasil, e esse processo estava ligado com essa teoria funcionalista. A teoria funcionalista, ela acredita que ela vem lá do Emile Durkheim. Fala assim, toda instituição da sociedade tem uma função, e todas estão interligadas e formam o conjunto da sociedade, são interdependentes. É mais ou menos isso, o funcionalismo. Né? Falar assim, se eu tirar uma instituição, vai prejudicar o todo do funcionamento da sociedade. E também eles estudam a questão de mudanças sociais, como que vai acontecer as mudanças, né? Já que cada instituição tem uma função. Agora, número 4, de que modo intelectuais como Gilberto Freire e Arthur Ramos se posicionaram perante a miscigenação entre os brasileiros. O Gilberto Freire é aquele que mudou totalmente, né? O discurso que tinha antes, dominante, daquele discurso racista, de que o Brasil era atrasado, que era miscigenado, ele veio e falou que não, que o Brasil ser miscigenado era um ponto positivo e não negativo, que a gente tinha uma cultura rica, uma cultura única, que nenhum país do mundo tinha desenvolvido uma cultura tão diversificada quanto a nossa. Aí aqui, ó, Gilberto Freire e Arthur Ramos inverteram o sinal da mestiçagem. Se antes essa característica era vista como negativa, passou a ser considerada como positiva. A mestiçagem definiu uma nova civilização, mais justa racialmente e com algo a ensinar ao mundo. Segundo essa ideia, o Brasil era uma espécie de laboratório de civilização para o mundo, um exemplo a ser seguido. Que o Gilberto Freire falava assim, o Brasil é um modelo de como pode se misturar diversas culturas, diversas etnias, e não ter um conflito, que essas culturas convivem em harmonia e formaram uma cultura rica e diversificada. Né? Por isso que fala assim, que era uma espécie de modelo para os outros países, onde aconteceu o processo de apartheid, né? De guerra civil por causa da mistura de povos diferentes no mesmo território. A número 5, como o processo de urbanização influenciou a antropologia produzida no Brasil a partir da década de 60. Aí vamos ver a resposta. Tradicionalmente voltada para o estudo de populações indígenas e comunidades rurais ao longo do século XX,
a antropologia civil diante de um país em transformação. Esse processo levou muitas pessoas do campo para a cidade, o êxodo rural, né? Onde a passaram a construir um novo foco de interesse da antropologia. Esse movimento estimulou a produção de uma antropologia voltada para temas urbanos, que é a chamada antropologia urbana, que vai estudar populações nas cidades, né, não mais no campo, populações na cidade que têm grupos sociais diferentes dentro da cidade. Por outro lado, a urbanização resultou em novas frentes de expansão econômica, que afetaram as populações indígenas, colocadas compulsoriamente em contato com a sociedade industrial. Nessas circunstâncias, a antropologia passou a estudar também o contato interétnico, estimulado pela urbanização crescente. Que eles querem dizer assim, quando o Brasil foi se urbanizando, a partir do século XX, acabou a perseguição aos indígenas? Não, eles começaram a sofrer mais ainda, porque as terras deles começaram a ser tomadas, né? Eles começaram a perder os territórios onde eles viviam e entrar em contato com a sociedade não indígena. E aí acirrou os conflitos, não terminou. Tipo, falar assim, não, os índios só sofreram aqui no Brasil quando os portugueses chegaram, só até o século XVI. Não, continua, né? O processo de perseguição indígena. Então, até aqui, a gente corrigiu as atividades. E aí, vou deixar esse PDF para vocês, tá? Para vocês conferir e comparar com a resposta que vocês deram. E até a próxima.